Olá, muito boa tarde. Eu me chamo João Carlos Rossi, sou professor de literatura do Colégio FAG e nesta tarde iniciamos com o episódio inaugural do nosso programa de podcasts Clube do Livro do Colégio FAG, com as alunas dos sétimos anos aqui do nosso colégio, que vão prestar uma homenagem ao nosso queridíssimo escritor Ziraldo, né? Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Agradeço desde já a presença de vocês e que nós possamos ter uma tarde aí divertida, né, e contribuir com os nossos seguidores, os nossos leitores, né? A Malu preparou para nós, então, um pouquinho aí sobre a história de vida do Ziraldo, né? E gostaria, Malu, então, que você iniciasse compartilhando com nós um pouquinho aí das suas leituras, da sua pesquisa sobre o autor. Ziraldo, é, Ziraldo nasceu no dia 24 de outubro de 1932, na Caratinga. Caratinga, então, ele era mineiro, né? Era não, mineiro. Nunca vi uma E mineira. ele viveu esse tempo, um grande tempo em Minas, né? Iniciou a trajetória dele de escrita lá. Uma curiosidade dele é que seu nome foi a combinação dos nomes dos seus pais, Zizinha e Geraldo. Então, uma homenagem, né, aos pais, Do Ziraldo. aí a formação do nome Ziraldo, né? E como que era o nome completo dele? Ziraldo Alves Pinto. Ziraldo Alves Pinto. E ficou muito conhecido aí pelas diversas obras da literatura infanto-juvenil, né? Que proporcionou aí para nós, né? Temos O Menino Maluquinho, temos Flicts, né? A Menina Nina, obras incríveis aí que difícil a criança que passa no processo aí de início de leitura, né, que não entre em contato com essas obras, né? Muito bem. Então, dando sequência aqui, né, as preparações do que nós trouxemos para os nossos espectadores. Sofia, conte-nos aí um pouquinho sobre a obra que você selecionou, né, para falar aí da sua percepção sobre essa leitura. Bom, eu selecionei o livro Flicts, né? É sobre uma cor que não se encaixava com nada. Com nenhuma bandeira, com nenhum objeto, nem com nenhuma das outras cores. Isso fazia com que ele fosse zoado, com que as outras cores subestimavam ele. Por exemplo, o amarelo falava que o grupo estava cheio. O vermelho dizia um grande não. E uma curiosidade é que quando estava escrevendo esse livro, o primeiro astronauta que pisou na Lua tinha feito uma visita pro Brasil. E ele se encontrou com o Ziraldo, que confirmou que a Lua era Flicts. E fez uma assinatura aqui, Uma dedicatória, né? que é escrito The Moon is Flicts, que a tradução é A Lua é Flicts. Como você acha que ele teve inspiração para criar esse livro? Eu acho que ele se inspirou, por exemplo, em que a gente pensa em muitas diferenças de cores. Por exemplo, a pele da Helena é mais clara. E já da Maiana é diferente, é mais parda. E daí a gente vai lá e fala, não, a Helena é padrãozinha. E eu acho que o Flix foi pra, tipo, não, Para aceitar. isso, é uma Mostrar cor que... as diferenças, né? Então, o Ziraldo, ele trabalha com as cores numa metáfora, né? Para explicar aí as diferenças que estão presentes na nossa sociedade, né? Então, Flicts era uma cor, certo? E essa cor, ela tentava dialogar com outras cores, mas não conseguia abertura dessas outras cores, né? Sempre encontrava resistência, preconceito. Que eles não davam chance para ele se apresentar e mostrar que ele era legal. Exato. Então, chega um momento que o Flicts acaba sumindo, né? E aí, para onde que ele vai, Sofia? Ele vai pra Lua.
ele vai para a Lua, né? Então, lá na Lua, ele encontra um lugar Da para sua ele, cor. né? Um lugar, tanto que essa dedicatória que se faz no final do livro aí, por esse astronauta, é para dizer que a Lua é Flicts, né? Para dizer que encontraram um lugar para essa cor. Essa E aí cor a gente excluída. reflete isso nas nossas relações entre as pessoas aí no dia a dia, né? Na sala de aula com os nossos colegas, né? Porque a gente está num espaço de diferenças, né? Ninguém é semelhante um ao outro, cada um tem as suas particularidades. E aí a gente tem que respeitar, incluir, né? As pessoas, porque cada um ocupa um lugar nesse mundo e nós devemos respeitar isso. Professor, um exemplo aqui que eu pensei agora em dar é, por exemplo, aqui o arco-íris. O arco-íris não mostra, não tem flicts. As bandeiras, eu posso mostrar aqui, não tem flicts. Cadê? Que eu me perdi aqui agora. A maioria das coisas, assim, não tinha Flix naquele mundo. Então, Flix era essa cor aí que buscava encontrar o seu espaço, né? Nós podemos ver, então, essa relação que a gente pode estabelecer com os dias de hoje, né? E a Valentina agora vai nos falar um pouquinho aí sobre o As Ziraldo, primeiras obras né? que ele fez. Então, conte-nos sobre o que você preparou aí para nós. O Ziraldo, ele começou, né, numa revista chamada Era Uma Vez, como um colaborador, fazendo de tudo. E em 1954, ele ingressou para a revista Folha da Manhã como um desenhista de uma coluna de humor. Em 1957, ele entrou para a revista O Cruzeiro, que era uma publicação de prestígio na época, assim. Era requintada. E, em 1960, ele publicou a primeira revista em quadrinhos colorida de um só autor, que era Pererê. Mas, por causa do regime militar da época, ela veio a ser banida. Ele até em 1975 chegou a publicar um livro para substituir o Pererê, que era A Turma do Pererê, mas que só durou um ano, pelo mesmo motivo do banimento do último livro. Em 1963, ele chegou a criar alguns personagens, como Mineirinho, Supermãe e o Jeremias Bom. Ele era basicamente um homem que estava sempre elegante, vestindo terno, gravata, e que era atencioso e estava sempre disposto a ajudar outras pessoas. Muito bem, então, olha aí, ó, o Ziraldo, né, desde de muito jovem, já publicando, né, já desenvolveu o seu talento logo cedo, né, ele que foi, já conseguiu transitar em várias áreas aí, né, desde jornais, né, construiu vários personagens, cartunista, então deixa um legado gigantesco na parte literária, né? Então essas foram as primeiras tentativas do Ziraldo aí no mundo da escrita, né? E que no futuro aí na sequência que a Helena vai nos dizer, né? Deram certo. A Helena preparou aí a obra mais conhecida, né? No mundo da literatura infanto-juvenil, né, em termos de literatura brasileira, que é O Menino Maluquinho. Então, ela vai nos mostrar aí, ela trouxe o livro aqui para nós, então, vai nos contar um pouquinho sobre esse livro. O Menino Maluquinho foi um dos livros mais famosos do Ziraldo até hoje em dia, que foi lançado no dia 24 de outubro de 1980, no 48º aniversário do Ziraldo. Conta sobre um menino alegre e sapeca que mostrava qual que era o sabor da infância. E ele era considerado um menino maluquinho por ele ser sempre um moleque, né? Ele tá sempre brincando, sempre fazendo travessuras, coisas de criança.
E no final mostra que ele cresceu e ele virou um homem incrível. E que essa infância influenciou bastante ele a ser um homem maravilhoso. Então, vejam só, a Helena deu um spoiler, né, gigante do livro. Ela fala do começo e já vai pro final ali. Mas é uma leitura muito boa, né? Porque é uma leitura rápida, um livro com bastante ilustrações, né? E ele mostra a percepção, às vezes, que os adultos têm das crianças, né? Sim. De que criança é sapeca, travessa, né? Uma criança muito agitada. Ele só está sendo criança nesse livro, né? Então, as pessoas achavam que ele era maluquinho, né? Ele dizia... Mas ele ia muito bem na escola, ele tinha notas muito boas. E ele falava que o único 0 que ele tinha no boletim era... De comportamento. de comportamento, né? Ele estava aproveitando a infância de verdade. Exato. E só apenas um ano depois, em 1981, o Menino Maluquinho, quer dizer, o livro Menino Maluquinho ganhou o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Então, ele foi lançado em 80, né? 1980. E aí, depois que veio essa premiação em relação ao livro aí que se popularizou e vendeu diversos exemplares. E aí, Helena, como que você vê essa questão presente no livro? O que será que o Ziraldo quis nos mostrar aí em relação à construção desse personagem? Bem, ele quis mostrar uma criança que realmente aproveitava, assim, ele aproveitava o sabor da infância, ele saboreava a infância. E mostrar para as pessoas também que quando uma criança ela é travessa, ela na verdade está sendo quem ela realmente é, ela está sendo uma criança. Eu acho que foi por isso que ele quis criar esse livro. Uma curiosidade é que essa ideia surgiu espontaneamente, quando ele estava fazendo a barba de acordo com ele mesmo. Ele estava conversando com ele no espelho, enquanto ele fazia a barba, e surgiu assim essa ideia de criar esse livro do Menino Maluquinho. Então, né, um escritor nato, né, numa situação comum ali do dia a dia, fazendo a barba, pensou, e que tal eu criar esse personagem, né? Quantos personagens não são criados assim, né? No momento assim, ó, Do mais nada. inesperado possível. Aproveitando os insights, né, aqueles estalos que a gente tem. E essa leitura mesmo, ela acaba por ser atual, mesmo sendo um livro antigo, porque hoje em dia muita criança deixa de aproveitar a infância para entrar no mundo das telas, eletrônicos ou coisas que não são para a idade deles, né? Elas deixam de sair para brincar, deixam de subir numa árvore, correr com os amigos para ficar no tablet, na televisão, no celular. Então é uma leitura que acaba por ser atual, né? Exato. Elas querem amadurecer mais cedo. E então a gente vê ali que esse menino, ele criava as próprias brincadeiras, né? Ele estava inserido aí nesse mundo, nas vivências, brincando com os amigos, como a Valentina falou, subindo em uma árvore, né? Fazendo essas travessuras. Mas hoje em dia, né, fazendo uma comparação dessa obra com o comportamento das crianças lá de 1980 com o comportamento dessas crianças hoje, né? É totalmente diferente com o surgimento da tecnologia. Exato. Então, as crianças ficam mais tempo dentro de casa, não saem para brincar, não correm, né? Não criam brincadeiras. E é por isso que, na maioria das vezes, acontece a ansiedade. Helena, no meu ponto de vista, esse livro representa uma infância feliz, uma criança feliz. Uma criança que foi Uma realmente criança feliz. que foi feliz, que aproveitou a sua infância. Porque no livro fala que ele não teve uma infância maluquinha. Ele teve uma infância feliz. Ele não foi uma criança maluquinha. Ele foi só uma criança feliz. Portanto que ele se tornou um homem incrível, de acordo com o livro. Né? E hoje as crianças perdem a capacidade de criar suas próprias brincadeiras. Tem que né? sempre estar pesquisando no celular o que fazer no tempo livre. Antigamente as crianças brincavam de qualquer coisa que desse na telha e com o que elas tinham. Hoje é normalmente uma brincadeira pré-definida ou elas sofrem para criar alguma coisa nova para brincar. Exato, né? E acabam optando geralmente por ficar no mundo das telas ali, Mais né? fácil. Nos videogames. Que já vem tudo pronto, né? Exato. Valentina. Então, às vezes, até é mais confortável para os pais verem o filho, né? Sentado
dentro de casa, entre as telas, do que... e a gente tem que ver também que a sociedade mudou, né? Hoje em dia é bem mais perigoso. Antigamente a gente brincava nas ruas, e isso era mais tranquilo. Hoje não é mais, não é bem assim, né? Então, os pais, às vezes, também não têm essa possibilidade de ficar supervisionando, né? Mas ainda dá pra criar brincadeiras em casa. Exato. Brincar de boneca, brincar de carrinho. Atividades lúdicas, né? Você colocar um vídeo lá no YouTube para construir um material, né? Desde uma slime, você criar a sua slime, né? Não comprar ela pronta. Isso é uma possibilidade que, né, no tempo do menino maluquinho, ele colocava em prática. Professor, Mas e quantos meninos maluquinhos será que nós temos ainda, né, hoje em dia? Bem Crianças poucos. que vivem a sua infância bem, que brincam, que constroem suas brincadeiras, né? Então, por mais meninos maluquinhos assim, né? Por mais crianças que querem ser crianças, né? Aproveitar essa fase que é única aí e é essencial para o desenvolvimento da vida adulta, né? A gente vê que ele foi um caso que conseguiu se tornar um grande homem, né? Mas, não, deixando um pouquinho de lado a história do menino maluquinho, a gente tem uma história do Ziraldo que é muito emocionante. Muito triste. Muito triste, mas não já li. Vocês todos aqui conhecem, Sim. né? Vocês Alerta. todas conhecem, né? Cuidado pra não chorar. Essa história, quem vai nos contar aí é a Maiana, né? A Maiana que preparou aí um pouco sobre essa leitura para nós. Qual que é o livro, Maiana? Menina Nina, 2 razões para não chorar. 2 razões para não chorar, ó. Tem que cuidar aí, né? Cuidado, Os nossos Cazu. espectadores aí, quem está nos acompanhando ou nos acompanhará depois vendo o episódio gravado. Este livro, ele traz uma história emocionante, né? De uma menina que tinha uma paixão muito grande pela sua avó. E a Maiana vai nos dizer aí. Em 2002, Ziraldo lançou esse livro para homenagear a neta dele. Então, o livro conta sobre a menina Nina, que quando nasceu, sua avó ficava se exibindo para a família inteira, que tinha uma neta delicada e bonita. E daí, ela era muito apegada à avó, a Nina. Que ela criou um vínculo com a avó dela, que era praticamente amigas. Só que até que um dia, né, um belo dia, a avó dela morreu. Ela ficou muito triste. E Aí sua mãe dá 2 razões pra ela não chorar por causa disso. Exato, né? Ela fica pensa muito apegada com a avó, né? E não foi, talvez, um belo dia, né? Não, né? Um belo dia, Era a um belo avó de Nina Era um morreu. belo dia, até que Belo ficou um dia. péssimo dia. Então, elas eram muito apegadas e a avó, né, anoitece e não amanhece. Então, Sim, totalmente. não é... A gente fala... né, de um jeito tranquilo, mas a história ela envolve-nos ali nos detalhes, né, que ele apresenta que a netinha sofre muito com a perda da avó, né? E aí, quais são as razões que dão a ela para não chorar pela ausência da avó? Que ela está num lugar melhor. que a avó dela provavelmente vai estar cuidando dela, olhando ela lá de cima, e que não é para ela chorar. Que a avó dela vai estar lá, só que não vai estar lá com o corpo dela. Então, falando que a avó estará presente sempre... Na vida da criança. Exato, porque uma vez que a gente tem contato com uma pessoa, né, ela não nos deixa só, né? Ela deixa um pouco dela e leva um pouco de nós com ela também. Então, muito provavelmente, tudo que ela viveu com a avó, tudo que ela aprendeu com essa avó, ela não vai esquecer do dia para a noite. Ela vai carregar com ela a vida toda, né? E vai ser uma lembrança feliz, não uma lembrança triste. E você, Valentina, indicaria esse livro?
É um livro muito bom para lidar com o luto infantil, né? Porque muitas vezes as crianças tendem a não entender a morte. Principalmente se a criança for muito pequena. Tipo, Por muito por que que apegada ela à pessoa. simplesmente não tá aqui, entende? Eu sei porque eu perdi meu avô muito cedo, né? Eu perdi meu avô quando eu tinha uns 2, 3 anos. Então, é um livro que definitivamente tem psicólogos usando, pais, porque a morte acontece, a morte é certa. E de vez em quando alguém vai morrer. E para a criança talvez entender melhor e ficar melhor com isso até que ela cresça e amadureça, esse é um ótimo livro. Ótimo E livro também você, Helena, qual a sua opinião sobre o livro? que ele é um livro ótimo para dar para uma criança, realmente, que ela está de luto, para ela entender que a morte não é uma coisa, assim, ruim. É uma coisa Também não boa, é boa. dependendo da condição da pessoa lá, porque às vezes a pessoa estava doente, e aí a pessoa finalmente parte, para de sofrer, sabe? Então, esse livro é muito bom para crianças que estão de luto, mesma coisa. Particularmente chorei quando li esse livro. É difícil, né, não se envolver ali. Cuidado, não porque o Ziraldo, ele envolve nós na narrativa de uma maneira, né, que ele começa a contar a expectativa da avó quando essa menina estava para nascer, a relação de vínculo que elas criaram durante todos esses anos que elas viveram juntas, né? E do nada isso se rompe de uma maneira que a Nina talvez não entenda de início. E aí ela recebe essas duas razões, né? Que é compreender que a avó vai acompanhá-la sempre nas ações que ela for fazer, em cada gesto que ela for empreender aí, né? No dia a dia, ela vai lembrar um pouco da avó e dessas lições que a avó deixa com ela, né? E Sofia, de todo esse diálogo que nós tivemos aí, o livro Flicts, a Menina Nina, o Menino Maluquinho, qual o seu livro preferido? Eu acho que de todos eles. Bom, Menina Nina eu não gosto muito porque me faz chorar, porque me dá lembranças, porque assim como a Valentina, não foi com meu avô, foi com meu bisavô, eu perdi ele um pouco mais nova, isso me afetou muito, então eu não consigo ler Menina Nina sem chorar. Menino Maluquinho e Flick são dois livros que eu gosto muito. O Menino Maluquinho eu leio desde que eu me reconheço como gente, não como pulga, né? Conte-nos mais sobre isso. E Flix é um livro que eu sempre leio e, tipo, me animo. E sobre Menina Nina eu só digo, vamos rir para não chorar. Né? Mas o bom que o Menina Nina, por mais que essa mensagem triste, né, como a Valentina disse, de ensinar a criança a lidar com o luto, ele deixa uma mensagem bonita no final, né, para recordar essas lembranças de uma maneira bonita e que lhe tragam felicidade, né, você lembrar dos momentos bons que passou com a pessoa. E a Malu, qual o seu livro preferido de todos esses aí? Eu acho que Flix. E por que, Malu? Porque eu achei muito legal a proposta do livro. Ele trabalha, novamente lembrando, com as diferenças, né? Ele deixa em destaque todas essas questões e nos possibilita refletir sobre, né, o que a gente vive no dia a dia ali, né? Todo mundo busca seu espaço no mundo, todo mundo Luta né, por ter um direito. né, pelos seus direitos, né? Pelo Quer seu ser tratado conforto. com respeito, né? Como todo mundo, vamos dizer. Exato, né? Então, a Valentina agora, né? Qual que é o seu livro preferido desses discutidos? Sem dúvida, o Ziraldo é um dos maiores e melhores escritores da literatura brasileira, né? E é seriamente uma questão difícil para mim, porque cada um tem a sua própria proposta. E cada um diz uma coisa. O Exato. Flix ajuda as crianças, principalmente, a entender a diversidade, que todo mundo, ninguém vai ser igual. O Menina Nina ajuda a lidar com o luto, e o Menino Maluquinho ajuda a entender que você não é malvado por fazer coisas
de criança. Você é criança, Tem entende? que nos ensina a sermos crianças. É uma reflexão de uma infância feliz, de uma infância divertida. Que, assim, antigamente, você podia ser só uma pedrinha. Que você ia pra frente de casa, fazia uma amarelinha, fazia... Brincava de pega-pega, esconde-esconde. Sim, fazia jogo da você era uma velha. pulga? Fazia... Então, vejam só que o Ziraldo, ele deixa um legado para nós, né? Em relação a várias obras que com certeza seguirão sendo lidas, divulgadas, né? Outras gerações lerão Ziraldo, né? E fica nesse episódio registrada a nossa homenagem ao grande escritor que o Ziraldo foi, né? Então, aqui temos a nossa homenagem ao grande Ziraldo, né? A foto dele aqui no estúdio. Esse foi o desenho que foi publicado no jornal Folha de Minas quando ele tinha apenas 6 anos. Exato. Então, vejam só, o primeiro desenho aí publicado no Folha de Minas, né? Nós trazemos aqui para vocês verem conosco. Já vemos o artista aí. Desde pequeno, talentoso, né? Assim, eu vejo o Ziraldo como inspiração. Eu, a Maiana, por exemplo, nós duas desenhamos e não sei pra ela, mas o Ziraldo é uma das minhas maiores inspirações, eu preciso admitir. Se fosse pra eu refletir em alguém, meus desenhos e tal, seria no Ziraldo. Olha só, né? O Ziraldo usou o talento dele de uma forma boa, porque todos nós temos talentos, mas depende a forma que nós vamos usá-los. Por exemplo, o Ziraldo teve essa facilidade em escrever livros legais, livros infantis juvenis, essas coisas, e ele usou esse talento por uma forma boa, portanto que até hoje ele é muito bem reconhecido. E é uma coisa admirável, né? É incrível. É incrível. E eu tenho certeza que a jornada do Ziraldo não foi fácil. Ele teve que se esforçar muito para chegar onde ele estava, né? Tava até quando ele morreu. E tanto que ele passou por muitas revistas, fez muitos livros. Até se Até consagrar, ser né? famoso. Então, não é fácil essa trajetória Tem de que se viver da esforçar. literatura, viver da arte, né? Então, ele fez por merecer, né? Deixou o seu legado aí. E a gente criou esse episódio justamente para deixar registrada essa homenagem ao grande artista, né? Ao grande escritor que o Ziraldo foi, né? Então, estamos nos encaminhando do fim desse primeiro episódio. Agradecemos vocês por estarem conosco, né? Que possam aí ter aproveitado todas essas informações que nós trouxemos a respeito do Ziraldo e de suas obras. E convidamos vocês a ficarem ligados no canal aqui da FAG, para que vocês possam usufruir e participar conosco de futuros episódios. Tchau, tchau. Agradeço as meninas aqui mais uma vez e Obrigada até a você por nos próxima. deixar participar. Até! Tchau, gente. Tchau.